o tema é: e se eu errar no trânsito? Tá bom? Você que tem medo de dirigir, você que quer se libertar desse medo, espera se libertar desse medo, a gente está aqui por vocês, tá bom? Então vamos divulgar essa live, inclusive, né? Vamos compartilhar essa live para que as pessoas venham para cá, tá bom? Quanta gente sofre e desiste, inclusive, de dirigir por causa dessa questão, tá? E se eu errar no trânsito? Então, a pessoa não vai errar porque ela nem vai para o trânsito. Ela nem vai se aventurar porque o pensamento já não permite, só esse pensamento já não permite que ela vá para o trânsito. E então, com certeza ela não vai errar, né? Porque ela não vai exatamente assim. E eu sei que tem muita gente mesmo nessa situação, tá bom? Eu sempre falei muito sobre isso, eu sempre encontrei muitas alunas com esse pensamento, e eu posso dizer para vocês que é um pensamento que trava a pessoa, que impede dela conseguir dirigir, tá? Porque ela não vai, simplesmente por causa desse pensamento. Esse pensamento já é uma trava, esse pensamento é uma porta que impede as pessoas de simplesmente tentarem fazer, sabe? Eu vou experimentar fazer isso. Não dá para experimentar, porque só esse pensamento já para tudo, né? Já impossibilita da pessoa imaginar fazer alguma coisa, certo? Eu vou falar bastante sobre o que é o erro, tá ok? Vamos fazer um exercício, gente, para começar? Nós vamos fazer um exercício que é o seguinte. Vocês vão agora fechar os olhos e imaginar que em volta de vocês, tem um muro, tem uma parede, tá? Uma parede em volta de vocês. Vocês estão no meio ali da parede. E vai subindo a parede, subindo, como se fosse um poço, tá? Você lá no fundo. Lá no chão, assim, a parede vai subindo, até você não conseguir enxergar mais o final dela, tá? Todo mundo tá vendo aí a parede subindo? Que cor é a parede de vocês? Vejam a parede, vejam se é de tijolo, se é de cimento, se é de pedra. Imagine essa parede, esse tubo, né, em volta de vocês, e ele subindo, ficando muito alto, vocês lá embaixo, sabe, até uma fobia, né, de ficar presa ali. Muito bem. Agora que vocês levantaram esse muro, quando eu contar 3, vocês vão destruir esse muro, destruir, explode, implode, faz qualquer coisa, tá? Mas vocês vão derrubar essa parede toda, derrubar, tá bom? No 3, tá? Olha lá, 1, 2, 3, derrubando esse muro, destruindo esse muro, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras. Nossa, deu até uma energizada aqui agora. Eu tô sentindo até que a energia começou a vibrar aqui. Agora coloca para mim aí qual a sensação que vocês tiveram com esse exercício. O exercício é muito poderoso, viu, gente? É uma PNL, uma programação neurolinguística, que a gente faz para derrubar as barreiras, para que vocês absorvam mais facilmente, que vocês fiquem livres dessas barreiras mentais que a mente coloca, para que vocês absorvam mais ainda esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês hoje, que é muito importante que vocês absorvam, que vocês tragam para dentro de vocês, que vocês aceitem como a sua verdade, porque isso vai transformar a vida de vocês, você pode ter certeza. Não é só para o carro não, viu, gente? É para a vida de vocês, tá? Agora estamos preparadas para esse assunto que eu trouxe para vocês, tá bom? Então, o tema é: e se eu errar no trânsito? Então, essa pergunta é a pergunta que roda na cabeça de praticamente todas as pessoas que não se sentem capazes de dirigir. Eu não conheço nenhuma ainda não vi nenhuma ainda
que não tenha ficado preocupada, não tenha feito essa pergunta ou deixado essa pergunta, essa dúvida rolar na cabeça até hoje, tá? Mas hoje a gente vai quebrar esse paradigma. Acredita em mim, nós viemos para quebrar esse paradigma, tá bom? O paradigma do próprio erro, do que é o erro, e também a ansiedade que esse pensamento causa. Não causa uma ansiedade terrível, você já começa a pensar um monte de coisa ruim, não é verdade? Então ele causa essa ansiedade, não é? E a gente vai quebrar o paradigma do erro. O que é um paradigma? Paradigma é uma crença estabelecida, alguma coisa que você acredita, que foi dito para você, que você ouviu várias vezes, que viu, que leu, enfim, tá lá no seu inconsciente e é ele que comanda a sua vida, tá? Então, e se eu errar no trânsito, por exemplo, você não quer errar, então isso é um paradigma, uma crença que te impede de dirigir, tá? E é isso que a gente vai quebrar hoje, tá bom? Então fica até o final da live comigo, vocês estão vendo que a coisa vai ferver, né? E você vai sair daqui livre do seu conceito sobre o erro, tá? Nós vamos mudar esse conceito, nós vamos transformar esse conceito, tá bom? Em primeiro lugar, vamos desconstruir a ideia que se tem de erro, tá? O que é o erro? O que é o erro? Primeira coisa, o erro é o caminho do acerto. É o caminho do acerto, tá? É por onde você alcança o acerto. Essa é a primeira noção, é a primeira definição que eu vou colocar. A segunda, olha que legal, gente. Só erra quem tem ação. Só erra quem está fazendo. Quem não faz, não erra. Mas também não faz, na verdade, não chega em lugar nenhum, tá? Terceira coisa, terceira definição, terceiro conceito que a gente vai internalizar. Errar é humano. Olha que legal, gente. Errar é humano. Puxa vida, que premissa, não é? Nós somos seres humanos, então nós podemos errar. A menos que você não seja, né? Se você não for ser humano, for um extraterrestre, alguém de outro lugar, aí você pode achar que não pode errar. Mas se você for um ser humano, você pode errar. E vai. Não só pode, como vai errar, tá bom? E depois que a gente aprende alguma coisa, a gente continua errando. Olha que interessante. Não é porque a gente só erra quando não sabe. A gente erra depois que sabe também, tá? Porque a gente se distrai, enfim, acontece mil coisas aí na cabeça que acabam nos levando, falta de atenção, né? A gente está distraída, fazendo duas coisas ao mesmo tempo e acaba errando alguma, tá? Então, a gente erra depois que aprende também, tá bom? E eu tenho dois exemplos para contar para vocês do carro, tá? De questão do carro, que é de uma aluna e um aluno. A aluna, ela deve ser ainda diretora de um centro de adolescentes na Baixada Santista, tá? Chamado CAMP. Não me lembro do significado, mas é para... Eles introduzem um adolescente no mercado de trabalho, um aprendiz, né? E ela é diretora de uma delas, de uma numa cidade. E ela era muito boa, uma pessoa, tipo assim... falando profissionalmente e até socialmente falando, era uma pessoa muito bem estabelecida, tinha uma boa função, etc., um bom emprego. E aí ela veio fazer aula comigo. E ela tinha realmente um problema muito sério de não querer errar, tá? Eu vou falar o que é esse problema também, daqui a pouquinho eu já vou falar sobre isso. E aconteceu que ela fez o treinamento prático comigo, fez todas as aulas, mas ela demorou um mês para tomar coragem, para não dizer outra coisa, e pegar o carro e sair sozinha. Somente porque ela não queria errar. Só por isso, tá? E eu tenho o caso de um outro aluno, um homem agora, eu tive alguns alunos homens, tipo, acho que 10% dos meus alunos foram homens, que acabou desistindo de dirigir, dando a desculpa de que ele estava passando o carro para a filha dele. A filha dele, inclusive, fez a aula comigo, depois está dirigindo para todo lado, porque ele não queria errar também. Ele ficava muito bravo, eu me lembro das aulas, ele ficava muito bravo cada vez que ele errava. E ele errava cada vez mais por causa disso. Olha só que
Que triste que é essa situação, né? De você não querer errar, né? E agora, a máxima do aprendizado, a máxima. Isso vocês têm que guardar, presta atenção, olha nos meus olhos. Vocês têm que guardar, vocês têm que escrever, tem que pôr na geladeira, no espelho, onde vocês vejam esta frase que eu vou falar agora, que eu já falava isso, mas depois eu ouvi sinteticamente, eu ouvi desse jeito que eu vou falar e eu achei assim perfeita, tá? No aprendizado, errar faz parte do processo. Não é uma opção. Não é. Então, errar faz parte do processo de aprendizagem. Faz parte. Não dá para você não errar. Não é uma opção. Você entende isso? Você que está aprendendo a dirigir, ou aprendendo qualquer coisa, você não pode querer, você não pode ter a petulância de achar que você não vai errar. Ou até a inocência de achar que não vai errar. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Inclusive essa frase aí, eu acho que quem falou devia ganhar o prêmio Nobel da inteligência, da humanidade, porque é incrível, né? Aceita que dói menos. Então, aceite isso, escreva isso, eu não vou cansar de falar. O errar faz parte do processo. Não é uma opção não errar. Não é uma opção, ok? Guardaram isso? Só que por trás dessa afirmação, e se eu errar no trânsito, existe uma coisa, um apelo muito pior. E agora vocês vão se identificar com isso, tenho certeza. O perfeccionismo. Perfeccionismo. Essa é a base, o perfeccionismo é a base, é a estrutura, é a origem desse pensamento, e se eu errar no trânsito, sabe? As pessoas que se preocupam em errar no trânsito é por causa do perfeccionismo. E olha, na minha experiência, eu acho que uns 90%, se não mais, da maioria mulheres, mas tem homens também, né, como eu citei, teve mais até, que apresentava esse comportamento, mas no mínimo 90% das minhas alunas eram perfeccionistas. Isso causa muito sofrimento, muito sofrimento. É um engessamento. É pior do que esse muro que a gente levantou hoje, tá? Ou talvez esse muro seja o perfeccionismo, entendeu? Que tá te sufocando aí. Eu vou citar algumas características do perfeccionismo e você vai ver se você se encaixa nelas, tá? Se essa carapuça serve, sabe? Se serve o gorro, vamos lá. Só que antes de citar essas características, em geral, o perfeccionismo causa muito sofrimento, mas se você compreender as explicações que eu vou dar, você vai receber, né, interiorizar, cognizar, receber para dentro de você. Eu tenho certeza que você vai mudar a sua forma de encarar o carro, tá bom? Vou ler algumas características das pessoas perfeccionistas, tá bom? Ele tem um perfil metódico e minucioso. Metódico e minucioso. Gosta das minúcias, dos detalhes, e tem que ser daquele jeito, sabe? O metódico, assim, né? Se não for daquele jeito, se não for do jeito da pessoa, não serve, tá bom? Então é metódico, sabe? É do meu jeito, só eu que sei fazer direito, o resto ninguém mais sabe. Ele tem dificuldade de aceitar e aprender com os seus erros. Por quê? Porque ele não aceita que erra. Simplesmente, se eu não aceito o meu erro, eu não vou aprender com eles, na verdade. Eu estou sempre rejeitando, sabe? E aquilo que você rejeita, você dá força. Eu também vou falar sobre isso mais pra frente, uma outra live, sobre o poder de você rejeitar alguma coisa, tá? Então, ele rejeita e tem dificuldade de aprender porque ele rejeita que erra. Então, ele não aprende com o erro. Quando você aceita, poxa, eu errei. O que esse erro tem para me ensinar? Aí você aprende, tá? O perfeccionista, infelizmente, não aprende, tá ok? Ele é detalhista e examina todas as possibilidades para evitar que algo dê errado. Olha só o sofrimento. Quer dizer, antes de sair de casa com o carro, você vai avaliar todas as possibilidades do que pode acontecer. E geralmente não acontece, porque você não sai com o carro, então você vê que é detalhista, né? Ele foca realmente nos detalhes, minúcias, né? Para não dar nada errado. Ele se pune severamente quando erra, sente-se sempre culpado.
Gente, fala sério. É uma dor horrível, né? Uma dor gigante o perfeccionismo. E eu tenho certeza que a maioria de vocês está se identificando com isso. Porque se não se identificasse, vocês estariam dirigindo, tá? Pode ter certeza disso, mas vamos lá. Então você se pune, você se culpa, você se julga, você se pune severamente. Você é seu pior juiz, tá bom? Você sempre se sente culpada. Dificuldade para trabalhar em equipe. Por quê? Porque ninguém faz tão bem quanto você. Tá? Só você que você é o melhor. Você é melhor. Você faz melhor que todo mundo. O seu jeito é o melhor. Então, fica difícil trabalhar em equipe porque você tem que aceitar o jeito dos outros, não é? E a pessoa tem dificuldade para isso. Não confia nas outras pessoas, pois acha que ninguém fará as coisas tão bem quanto você mesmo. Quer dizer, não confia, não consegue trabalhar em equipe, é inflexível com os erros dos outros também, tanto quanto os seus, tanto quanto com os seus. Olha só as dificuldades de ser perfeccionista, hein, gente? Trabalha para ser reconhecida. Olha só, que peso, né? Não trabalha por prazer, não trabalha por missão, não trabalha com alegria, trabalha para ser reconhecida. Então tá sempre querendo agradar alguém, tá? Isso não só no trabalho, né? Critica severamente os outros, veementemente. Só ela pode se destacar. Faz tudo com muita atenção, comprometimento e entrega sempre o melhor. Claro que tudo tem um lado bom, tudo na vida. A gente tem uma lei da polaridade, não é? Nada é absolutamente uma coisa só, sempre tem o outro lado da moeda, tá? Uma moeda sempre tem duas faces. Então, o lado bom é que, obviamente, a pessoa sempre entrega o seu melhor, tá? Inclusive, se você conseguir, no final ele fala sobre isso no texto, não é? Se a gente aplicar esse comportamento de forma positiva, a gente vai conseguir, a pessoa vai conseguir ter resultados extraordinários, tá bom? Mas, infelizmente, em geral, a tendência é ser negativo, tá? Nunca acha que chegou lá por melhor que seja, sempre falta algo. Conheço muita gente assim, que só estuda, nunca tá bom, nunca põe em prática, nunca tem ação, é só teoria e nunca tá bom. Sempre tá faltando, daqui a pouco, quando eu conseguir tal coisa, aí eu faço, aí eu vou, aí eu consigo, aí não sei o que, então sempre tá faltando alguma coisa, tá? A pessoa tá sempre paralisada, né? Porque nunca consegue chegar onde quer, não é verdade? E é extremamente resistente a críticas, tá? Não pode criticar a pessoa perfeccionista porque ela vai se sentir diminuída, ela não se sente reconhecida, ela vai se culpar e por todos esses motivos que eu falei. Então, esses são alguns dos comportamentos perfeccionistas do dia a dia. De uma forma positiva, podemos dizer que se colocar a fazer funções que exijam o perfil mais detalhista, como aqueles ligados a normas, números e processos, os perfeccionistas têm muita chance de se dar bem. Quero falar para vocês a definição de perfeccionismo, tá? Então, o perfeccionismo é um comportamento humano que faz com que as pessoas desejem fazer tudo de modo absolutamente perfeito ou serem perfeitas também. Olha aqui. Que pretensão, né? Essa é a ideia que um perfeccionista tem, de que não pode errar, que deve ser a mais bonita, o mais inteligente, mais bem-sucedido, ter e seguir um alto padrão e sempre fazer absolutamente tudo certo para ser o melhor em tudo também. É uma carga muito grande, né? Um peso gigante para uma pessoa carregar. Impossível de alguém, do ser humano, conseguir carregar esse peso, na verdade, impossível. Se você é assim, você entende exatamente do que eu estou falando. Se você conhece alguém com esse perfil, com certeza também identificou nesses exemplos similaridades com seus parentes, colegas e amigos próximos. Entretanto, nem sempre o perfeccionismo é um problema, pois muitas vezes essa característica é uma competência que faz toda a diferença na vida pessoal e profissional da pessoa, não é? Como eu falei, se for colocado positivamente, em cargos específicos, né, em lugares específicos que precisem dessas pessoas, e realmente eles vão alcançar altos níveis de sucesso, competência, etc. Né? Por outro lado, ele pode ter bastante dificuldade
de adaptação às novas situações e pode limitar muito o seu sucesso, como, por exemplo, conseguir dirigir, não é verdade? Só quando a pessoa é perfeccionista demais, ela cria para si mesma uma rotina de cobranças tão altas e tão desgastantes que não consegue relacionar-se bem consigo mesma, nem com as pessoas à sua volta, tá? Isso também gera angústia, ansiedade e muitas vezes até mesmo depressão. Esse padrão de exigência alto demais não deixa a pessoa descansar sua mente, ser leve e bem resolvida consigo mesma. Isso a faz entrar num ciclo vicioso e autodestrutivo e poder levar, inclusive, a desenvolver compulsões, ok? Então, veja só como isso é pesado, não é? Como é problemático isso. E esse comportamento é muito comum a quem está empreendendo dirigir, quem está querendo dirigir. E que se preocupa com quem vem atrás, tá? Vamos falar agora da questão de quem vem atrás, né? Daquele problema lá, eu olho para trás e vejo um carro e eu fico desesperada. Isso também é muito comum. E nessa situação, eu oriento para as minhas alunas o seguinte: concentre-se em acertar, não em não errar. E você pode pensar que as duas coisas são a mesma coisa, tá? Nossa, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. E pior, tem uma distância entre elas maior que o diâmetro da Terra, tá? Você vê como uma é antagônica à outra, tá ok? O foco em não errar, eu chamo de síndrome do carro de trás, tá? O foco em não errar, pasmem, ele te faz errar. Olha só. Porque veja bem, toda vez que você olha para trás e pensa, tem um carro atrás, eu preciso sair daqui, e você faz o quê? Você solta correndo a embreagem para você sair correndo dali, puf, o carro morre. Então, é exatamente o contrário do que você pretendia. O foco em não errar faz você errar. Escreva isso, anote isso. Foco em acertar é você se concentrar no que você precisa fazer a cada momento. Você vive o agora, você está presente para o que você está fazendo. E o resultado, sabe qual é? O acerto. Então vamos imaginar uma situação, você está parada no semáforo, e o semáforo abriu, e aí você tem duas opções. Ou você olha para trás, se desespera, porque o carro de trás quer sair. Você acha que ele quer sair antes de você, que ele quer sair de qualquer jeito. E aí você quer sair da frente dele, que é isso que acontece. Você se desespera, eu quero sair daqui, eu preciso sair daqui. Aí você pisa na embreagem, coloca primeiro, solta a embreagem de uma vez, pum, o carro morre. Pronto. Em vez de você sair correndo, você atrasou mais ainda. Aí é que o carro de trás, ou o motorista de trás, vai perceber que você ficou nervosa, não sabia, errou, qualquer coisa parecida. E dependendo do comportamento de alguns motoristas, ele vai provavelmente buzinar e, enfim, te encher a paciência, não é? Só que se você fizer o contrário, se fizer a outra opção, que é se concentrar naquilo que você precisa fazer, então o semáforo abriu, você vai pensar, o que eu tenho que fazer agora? Aí eu preciso tirar o pé do freio, preciso pisar na embreagem, colocar a primeira, soltar a embreagem devagar, acelerar, esperar o carro pegar, sair do lugar e acelerar e colocar a segunda. Olha só, você conseguiu. Então vejam a diferença gigante, antagônica, dessas duas afirmações. Se concentrar e não errar, você erra. Se concentrar no que você precisa fazer, em acertar, você acerta. Olha só. E eu quero dizer para vocês que essa técnica e mais muitas outras, tá? Essas técnicas que eu uso, que eu aplico, que eu aprendi com as minhas alunas, que eu criei, que eu coloquei dentro desse método que eu criei, o Sem Medo de Dirigir, eles estão todas ali nesse método. Todas ali nesse curso. Isso e muito mais. Coisas simples que fazem toda a diferença na hora de você dirigir. Porque vai mudar a sua mente, vai mudar a sua visão. Vai alinhar a sua visão com a visão de um motorista. Eu quero dizer mais uma coisa que eu sempre falo para as pessoas.
Você não é a última bolacha do pacote, querida. Tá? Ai, tá todo mundo me olhando. Não, não está. Não está. Eu sinto muito te dizer, mas não está, viu? Você não é a última bolacha do pacote. Você não é a mais importante do trânsito. Só você que acha que tá todo mundo te olhando. Cada motorista está cuidando da sua vida. Ninguém se importa com você, ninguém está te olhando, ninguém está te vendo. Você é mais um carro na rua. E ponto. Tá? Para com essa síndrome de última bolacha do pacote. Para com isso. Não é assim. Não é assim. Uma coisa que vocês ouvem muito, que dá vazão, né? Que é propensa a vocês pensarem que são a última bolacha do pacote, é uma frase que, infelizmente, os motoristas adoram dizer isso, sabe? Que você tem que dirigir por você e pelos outros. Eu vou dizer que não é bem assim. Não é bem assim, tá? Tem um pouquinho de distorção nessa história. Principalmente para quem tá começando a dirigir. Porque a pessoa fala, pô, mas eu não dou conta nem de mim, vou dar conta dos outros. Ah, como assim? Sabe, você não vai. A verdade é que cada um cuida de si. Cuida de si, cuida do seu carro. Dirigir é uma habilidade que se torna automática, como qualquer outra, na parte manual, assim, o que fazer com o carro, tá? Isso fica automático. Mas o trânsito, todo mundo tem que prestar atenção, ele não é automático. Essa coisa de você tem que tomar conta de todo mundo, para quem está começando, se torna um empecilho. Mas com o tempo, com o treino, você vai se habilitando, criando essa habilidade, vai treinando, aí você vai compreendendo aquilo que eu chamo de linguagem do trânsito, tá? Você vai entender. E aí sim, depois que você dominar todo o manuseio do carro, né, os comandos do carro, você vai se soltando e aí você vai percebendo mais coisas. Cada vez que quanto mais você se solta, quanto mais você treina, mais você se sente segura, mais você consegue enxergar fora de você. Mas quando você está começando, o seu universo é o seu carro. Você fazendo a coisa certinha, você não vai incomodar ninguém, você não vai atrapalhar ninguém. Você entende? Então, concentre-se no que você tem que fazer. De novo eu falo, concentre-se em acertar, concentre-se naquilo que você precisa fazer, tá bom? Essa linguagem do trânsito leva a gente a antever, né, a se antecipar ao que os outros vão fazer, mas isso é habilidade, gente. Você não pode exigir que você seja assim no início. Não pode se comparar com quem já tem anos de direção. Não pode se comparar. Você tem que se comparar com quem está começando. E aceitar isso, que você é um aprendiz, não é? Outra coisa, ninguém sabe que você não sabe. Porque cada um está preocupado consigo mesmo, então ninguém sabe que você não sabe. Só vão saber se você não sabe, se você errar 2 vezes. Sabe? Se você ficar naquela ansiedade da síndrome do carro de trás, for tentar sair, morreu, for tentar sair, morreu, aí o carro de trás fala, pau, né? Aí ele vai saber. Mas se você fizer certinho, ninguém vai saber que você está começando. Outra coisa que eu sempre digo para minhas alunas, não é porque a pessoa está na rua de carro que ela sabe dirigir. Tem muita gente ruim demais no trânsito e que acha que sabe. Então, para de se comparar com os outros, tá? Para de se comparar com os outros. Inclusive, essa questão do erro é muito engraçada, gente. Eu sempre conto essa história. Eu já errei várias vezes. Detalhe, né? Como eu falei no início, não é porque eu aprendi que eu não vou errar. Eu erro, tá? Erro. E quem falar que não erra, você pode ter certeza que está mentindo. A pessoa está mentindo só para parecer que é melhor que você. Porque todo mundo erra no trânsito. Todo mundo deixa o carro morrer, todo mundo entra contramão, todo mundo, sei lá, bate o carro, dá uma arranhadinha, faz baliza errada. Sabe o que o meu pai fez? Eu sempre uso esse exemplo que eu acho o máximo. Eu aprendi a dirigir com meu pai, né? Eu já contei isso, tem uns vídeos, inclusive, no meu canal, contando isso, a minha história. Eu aprendi a dirigir com meu pai. E meu pai sempre teve carro, desde que eu me conheço por gente, desde bebezinha eu vou dormir no carro. Meu pai me levava para fazer eu dormir no carro. Então, ele é um ídolo, né? Meu pai é o máximo, né? E um dia, eu tinha acho que uns 12, 13 anos mais ou menos, eu estava começando a me interessar pelo carro. Ele foi tirar o carro da garagem, não foi nem entrar, né? Que entrar é mais difícil. Ele foi tirar o carro da garagem, ele derrubou o portão e o muro.
Isso, anos e anos e anos de habilitação de manhã, sabe? Ele tá, sei lá o que ele estava pensando naquele dia. Então, errar, sabe? Derrubou o muro, conserta, levanta o muro de novo. Quebrou o carro, bateu, quebrou lanterna, quebrou o espelho, quebrou o retrovisor, quebrou não sei o quê. Carro se conserta, gente. E quem está começando a dirigir não comete acidente, porque anda devagar. O excesso de autoconfiança também é prejudicial, ou pior ainda do que a falta. A pessoa se sente muito poderosa, muito autoconfiante, ela acaba fazendo mais besteira. Os grandes acidentes não são de quem começou a dirigir. Pode ter certeza disso, pode procurar. A pessoa estava a 30 por hora e cometeu um grande acidente, caiu da ponte, capotou. Você não ouve isso, porque não pode, não tem como. Quem faz isso é quem excede velocidade, quem infringe a lei, quem não obedece à lei. E aí sim, aí ele comete várias infrações, batida, atropelamento, morte, enfim, todo tipo de coisa, tá bom? Bom, a diferença entre mim e você é que, apesar de eu dirigir há 43 anos, eu sei que eu vou errar. Eu sei que eu vou errar, mas eu sei que eu vou corrigir também. Não é um problema. Errar para mim não é um problema. Ah, errei a marcha na saída. Não tem problema, eu conserto imediatamente, porque eu sei que eu errei. É a única diferença. A diferença é que eu sei que eu vou errar e eu sei corrigir. Coisa que você acha que é um problema, não é verdade? Bom, dirigir é uma habilidade e habilidade se aprende, ok? Então, o meu conselho para você é que você seja paciente, seja amorosa, seja dedicada, que você tome a decisão certa. Bom, gente, eu sempre falo sobre isso, já falei uma porção de vezes, falei hoje, inclusive. O seu problema não é prático. O seu problema não é que você não consegue pisar na embreagem, mudar a marcha, virar o volante, nada disso, tá? O seu problema não é esse, você sabe disso. O seu problema é emocional. O seu problema é que a sua mente fica falando coisas negativas, que você não pode, que você não consegue, você não é capaz. Muitas pessoas falam isso também. Aí o seu corpo reage, me perguntaram, isso foi muito interessante essa pergunta. Então, se está na mente, por que o corpo, que eu não consigo mexer as pernas, os braços ficam tremendo, suando? Porque a mente acaba, o cérebro comanda o corpo também. Então, aquilo que você está pensando e sentindo, o seu corpo demonstra, não é? O seu corpo materializa isso, sabe? Então, muita gente, muita gente, a maioria das pessoas que me procura já fizeram muitas aulas práticas e não conseguem dirigir. Isso é prova de que o problema não é físico, é mental. Então, você tem que ter um curso que foque na liberação dessas emoções, na liberdade, na libertação dessas emoções. Por exemplo, com o que eu falei hoje, gente, isso aí dava uma aula inteira, sabe? Um curso inteiro sobre perfeccionismo, sobre não errar. Você entende? Se você entendeu isso, se você entendeu o que eu falei hoje, você vai entender que o seu problema não é físico e que treinamento prático, aula prática, não resolve o seu problema. Às vezes, chega a piorar. Teve casos de alunas que me falaram, que relataram, que foi mais traumático ainda o treinamento do que antes de treinar, que o instrutor foi estúpido. Eu tenho uma aluna que ela fala que o instrutor, tem um vídeo gravado sobre isso, ela gravou um depoimento que o instrutor apertava, instrutor particular, 30 aulas, apertava a perna dela para ela acelerar e forçava ela a andar. Você acha que isso ajuda? O que você precisa é uma mudança de mente, sabe? É uma mudança de paradigma, derrubar essas crenças limitantes que te impedem de dirigir. Você é capaz, você só não sabe. E não sabe como tirar essa coragem, essa força, essa capacidade de dentro de você. E eu vou encerrar. Então, do meu coração para o seu coração, eu desejo que o seu sonho se realize. Tchau, tchau. Obrigada.